Hello! E vamos fazer o nosso lash mapping? Primeiro eu quero falar pra vocês, todos os lash mappings que a gente vai realizar nesses dias estão todos dentro do Lash Perfect Mapping, que é o método que eu criei para exatamente a gente aperfeiçoar a área de mapeamento, a área de criação, porque às vezes a gente fica muito perdida e dentro desse caderno, dentro das aulas que já tem dentro da plataforma, você vai desenvolvendo sua inteligência visual, assim como também desvendando todos os mistérios de todos os formatos de olho, todos os shapes de como que você vai pegar e vai trabalhar, tá? Então, depois eu vou pegar e vou disponibilizar o link para vocês, para quem desejar tá agregando isso no conhecimento de vocês, porque quanto mais a gente executa, mais a gente pega e vai desenvolvendo a nossa cognição para os atendimentos no dia a dia, para tudo ser aprimorado. Eu joguei uma enquete, né, nos grupos para vocês, perguntando qual o formato de olho, e esse aqui foi o formato que foi unânime, que é um olhar descendente, é um olhar caído. Às vezes, quando vocês olham, vocês podem falar, nossa, mas ele não é caído, ele não é descendente, ele é. E exatamente por conta desse caidinho aqui, ó, no final do olho, a gente tem que prestar muita atenção. Essa é uma modelo minha, que até antes da gente começar a fazer o efeito delineado, que é um efeito que ela ama de paixão, eu não tinha tido essa percepção tão forte desse olhar caído dela. Por quê? Porque na hora que a gente entrou com curvatura L, L+, e aí por diante, se eu trabalhasse pesado, se eu trabalhasse de forma grande, nos finais do olhar dela, o olhar dela ficava caído. E é aí que eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz no dia a dia pro olhar dela ser valorizado. Então, eu tenho aqui, eu vou pegar e elaborar aqui em cima desse olhar pra vocês um mapeamento, mas eu também vou fazer pra vocês em um olhar aqui descendente, pra vocês também terem essa, vamos dizer assim, interpretação mais diferenciada, mais específica. E depois, se vocês quiserem, vocês podem pegar, tá adquirindo material para vocês irem executando, assim como todas as aulas de shape e mapeamento que possuem dentro do método Lash Perfect Mapping. Ou também vocês podem pegar um caderno de atividades aí de vocês e vocês irem anotando tudo, tá? Lembrando que essa aula provavelmente vai ficar no ar só por 24 horas, então aproveita para pegar e consumir tudo. Quando a gente fala de mapeamento, a gente sempre tem que levar em conta que a foto que a gente tira de frente da cliente, ela não é só para postar antes e depois. Não, essa foto que a gente tira é exatamente para interpretar o formato do olho dela e como que você vai trabalhar para pegar e estar valorizando esse olhar. Porque nenhum olhar é igual ao outro, e assim como por isso que a gente não pode repetir todos os mappings em todo mundo, os shapes no caso. O shape é o formato que a gente vai elaborar pra tá trabalhando esse olhar, ou seja, um esquilo, um gatinho, um fox, um boneco natural. Será que se aplica a esse olhar? Então a gente tem que ver o que a gente vai fazer pra valorizar, porque não é fazer gatinho em todo mundo. E é exatamente isso que eu abordo com vocês quando a gente tá dentro do Lash Perfect Mapping, tá? Quando a gente tá aqui dentro, que eu mostro pra vocês a diferença de cada um deles. Então vamos pegar, vamos começar. Deixa eu só abrir uma tela aqui pra mim do lado, para eu poder acompanhar com vocês, ver como que tá o direcionamento da tela, porque às vezes não fica lá aquelas coisas e a gente... E vocês gostam de estar acompanhando, então deixa eu só ligar aqui, ó, vou ligar no aparelho e aí a gente já vai começar aqui. Se vocês quiserem, vocês podem pegar, elaborar mais ou menos um esboço do formato do olhar para você ir trabalhando também os mapeamentos, tá? Deixa eu só ligar aqui. Então, bora lá. Vou tirar o som, porque senão eu não consigo. Ó, eu vou usar cores diferentes, ou vai ser para pegar e mostrar a diferença de uma curvatura para outra, ou vai ser para simplesmente a gente pegar e fazer shapes diferenciados. Então deixa eu pegar aqui meu ângulo, vou virar um pouco. Tá bom assim para vocês a imagem? Só confirma para mim, tá? Eu prefiro, na verdade, ele na horizontal. Ou assim tá bom? Pera aí. Vamos tentar mexer aqui. Assim tá bom? Eu acho que aqui tá bom. Bom, essa aqui é uma modelo minha, conforme eu falei. E às vezes, se a gente olhar de relance muito rápido, a gente vai achar que o olhar dela é só amendoado.
Pois ele não é. Ele é um amendoado, de certa forma, cerrado. E ele é caidinho nos cantos externos, conforme eu falei pra vocês. E essa é uma característica que a gente vai pegar... Opa! Essa é uma característica que a gente vai pegar e a gente tem que analisar. Porque a gente vê hoje em dia todo mundo, eu quero um delineado, eu quero um fox. Lembrando que é o seguinte, delineado é trabalhar numerações pequenas, tá? Fox é quando a gente usa as curvaturas para trabalhar esse favor. E a gente pode trabalhar isso também dentro da técnica do clássico, com curvatura C e aí por diante. Não existe mistério para isso quando você compreende essa execução. Mas no caso aqui, ó, quando a gente ouve, por exemplo, falar de um fox, a gente ouve todo mundo falar de curvatura L. Só que nesse olhar dela, eu não posso usar curvatura L, porque senão vai acontecer que nem eu falei pra vocês. O olhar dela vai ficar muito caído. Então, no caso, se eu for entrar com delineado aqui, que, por exemplo, é uma coisa que ela gosta, eu vou entrar com uma curvatura M. E por que não dá pra eu entrar com delineado? Eu vou contar também uma peculiaridade dessa minha modelo. Ela gosta muito de usar delineado. Vocês vão começar a perceber com o tempo, conforme vocês vão executando, que um olhar descendente, um olhar caído, quando vai fazer uma maquiagem numa maquiadora, elas pegam e fazem isso aqui, ó. Elas pegam o canto e elas sobem. Mas aqui, ó, eles dão esse sombreado. Entendeu? Então, na hora que elas trabalham esse sombreado aqui no olhar, elas estão dando um preenchimento para dar, de certa forma, um alinhamento nesse olhar. Então isso tem que ser levado em conta. E às vezes passa batido, a gente não tem essa percepção. Esses dias eu tava olhando muitos formatos de olho pra mostrar pra vocês, porque eu confesso que eu joguei olho caído e vocês não iam dar bola, mas foi unânime, gente. Acho que teve assim umas 4, 5 pessoas nos grupos que votaram nos outros formatos. E daí eu peguei, pesquisando os olhares, eu lembrei do olhar da Carol, que é essa minha modelo. E quando ela passa o delineado, ela preenche. Mas na hora que a gente vai entrar com a extensão, não é isso que acontece. Então a gente tem que levar em conta isso. Na hora que a gente vai entrar com curvatura, que aqui a gente vai entrar com uma curvatura, por exemplo, a L, que é o que todo mundo fala que é para delineado, não é, que é para fox, tá? Não é o ideal para o olhar dela. Por quê? Porque senão a gente vai entrar e o olhar dela vai ficar totalmente caído. Ao invés de pegar e dar aquele lifting, aquela alongada e com um leve charme de pegar e abrir o olhar. Então isso a gente tem que prestar atenção. E conforme o tempo, conforme vocês vão analisando e olhando tudo que vocês forem consumindo no dia a dia de olhar, porque uma coisa da nossa profissão, a primeira coisa que a gente faz quando olha para uma pessoa, a gente olha para o olho. Então, vocês vão começar a perceber que se elas estão maquiadas em algum lugar, sempre esse canto aqui, ó, ele tá preenchido. Porque ele tá dando essa ilusão de alinhamento e ao mesmo tempo de destacar esse olhar. No caso aqui, o destacar é o levantar. Então, isso tem que ser levado em conta. Então, se eu for trabalhar aqui um fio para delineado, que nem vocês têm o conceito, seria um fio com curvatura M, tá? Eu vou contar para vocês uma particularidade minha muito grande. Eu não curto fio Y. Eu acho ele muito feio. Tá? Se vocês forem pegar um tecnológico para trabalhar, eu indicaria o de 3D ou 4D. São duas opções. Mas no clássico, você pode usar tanto a curvatura C como a curvatura D também. Só que aqui a gente vai trabalhar mais ângulo, se a gente entrar com a técnica do clássico, tá? Então isso tem que ser observado. Mas o Y, se vocês forem parar com o tempo e analisar o resultado do fio Y em comparação aos outros tecnológicos que vocês usam e em comparação ao clássico, ele não é bonito. Ele não é bonito mesmo, isso é uma realidade, é uma unanimidade. Ele veio para aprimorar. Então, no caso, se fosse usar, eu posso usar curvatura M, curvatura C ou curvatura D. Mas isso assim, aqui, se eu entrar com a curvatura C, com a curvatura D, eu vou precisar entrar com ângulo, conforme eu falei, tá? Mas, Lara, então, qual tipo de mapeamento que a gente pode pegar e trabalhar no olhar dessa cliente? A gente vai entrar com uma coisa mais harmonizada. Como que eu digo mais harmonizada? A gente vai dar exatamente essa ilusão aqui, ó, na hora em que a gente vai trabalhar um mapeamento. A gente tem que lembrar de dar esse leve destaque no olhar dela. E o que que eu acabo fazendo nesse olhar dela? Eu vou fazer um esquilo? Não. Eu vou fazer um gatinho? Não. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um natural com alinhamento. Tá?
Então, como que a gente vai, no caso, trabalhar aqui? Lembra do que eu falei? Deixa eu pegar um lápis pra eu mostrar pra vocês como que seria essa ilusão aqui que eu falo. Ó, se eu for pegar aqui esse olhar, é um olhar descendente, tá? Vou pegar só, ó, aqui é um canto interno e aqui é um canto externo, tá? Se eu for pegar aqui, ó, lembra, eu vou ter que pegar e fazer aquela ilusão que nem na maquiagem, pra pegar e alinhar o olhar dela pra tirar esse ar de caído, que muitas vezes dá um ar de tristeza. Então, aqui eu vou ter que pegar e igualar esse canto aqui, de certa forma, com o canto interno dela. E aí vai entrar algo que se chama correção. Dá pra ver com lápis, gente? Acho que dá. E a melhor caneta, né? Peraí. Correção ocular. Mas é uma correção ocular leve, tá? E se a gente for falar em dividir em quadrantes, só pra gente pegar, ó, aqui a gente vai pegar o centro, que tá a pupila dela, o canto externo, o canto interno. E aqui, de certa forma, a gente vai alinhar pra ficar a mesma numeração que vai ter no canto interno, a gente vai alinhar aqui pro canto externo, tá? Então, eu vou subdividir novamente. Eu gosto muito de trabalhar com 8 quadrantes. Então, eu sempre divido os cantos, o centro, e aí eu vou subdividindo novamente, ó. Pra daí eu entrar com as numerações que vão balancear o formato desse olhar. Quais seriam essas numerações para eu pegar e estar trabalhando nesse olhar, para eu balancear? Eu vou falar aqui, não vou falar em questão de um delineado, ok? Depois a gente pega no outro olho e fala com questão do delineado. Eu vou mostrar aqui para vocês um shape padrão do dia a dia para valorizar esse formato de olho que é caidinho, certo? Então, aqui, ó, eu vou subdividir aqui o canto, pra eu entrar aqui com um 7, 8 e 9. E aí, na hora em que eu vier aqui pro canto externo, pra eu pegar e alinhar esse, vamos dizer assim, essa lacuna aqui, ó, eu vou riscar de lápis pra depois passar a canetinha. Essa lacuna aqui, ó, eu vou jogar essas numerações só para dar um alinhamento no formato do olhar dela, como se a gente estivesse passando uma régua para alinhar e levantar isso aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu só não vou jogar uns 7 milímetros, porque se eu jogar uns 7 milímetros, eu vou derrubar mais esse olhar. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou jogar um 9 milímetros, exatamente. Eu não vou jogar nem um 9 milímetros, gente. Eu vou jogar, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, aqui tem 7 milímetros, certo? Medindo aqui 7 milímetros, então eu vou somar mais 2 milímetros, então aqui é um 9 milímetros, aí aqui, ó, pra eu chegar aqui na numeração 8, aqui eu vou chegar com 10 milímetros, pra daí eu pegar e alinhar tudo, que no caso, eu alinhando tudo, eu vou mostrar aqui só um alinhamento, a cor verde vai ser de um alinhamento, certo? Ó, 10, 9, 9, 10, 10, 10, 9. Só foi pra fazer um alinhamento desse olhar. Aí, se eu for trabalhar um efeito, vamos dizer que eu vou entrar aqui com um efeito, no caso, um natural. Eu posso entrar aqui com um natural, um boneca. O que que eu vou pegar? Não, vamos fazer vamos fazer um gatinho. Só tem um detalhe, eu sempre falo uma coisa que é a realidade. Quando a gente é lash-terapeuta, a gente tem essa percepção. A gente nunca pode passar mais que 2 milímetros do fio natural da nossa cliente, tá? Então, se eu for entrar aqui com um shape gatinho, que é o shape que a gente vai pegar e vai levantar, ó, do final da íris pro canto externo, que a gente sempre vai levantar assim, praticamente no arqueado da sobrancelha. Então, aqui, nesses 2 quadrantes, já tendo tudo igualado como 10 centímetros, eu vou pegar e dar o destaque que eu daria se fosse trabalhar um shape gatinho, que a gente vai aqui, teoricamente, trabalhar. Então, vamos lá, eu vou entrar aqui com... Essa canetinha tá funcionando? Tá. Eu vou entrar aqui com numeração 12, nesse ponto. Olha, a canetinha não tá colaborando comigo. 12. E também, aí aqui eu posso colocar uma 11. E aqui eu vou entrar de novo com uma 10. Mas eu vou prestar muita atenção também nesse ângulo aqui, certo?
Porque eu posso trabalhar a curvatura normal, mas na hora em que ela abrir o olho, ele vai espalhar. Então, eu vou ter que prestar muita atenção nessa região aqui, ó. É a região que você vai mais precisar ter atenção. É esse ponto. Então, eu venho com um 12, aí aqui eu vou reduzir. Eu vou colocar de novo um 12 aqui, ó, e aí eu venho reduzindo, ó. 11, 10, 10, 9, 8, 7. Mas, Lara, essa numeração de baixo, eu vou pegar e eu vou colocar a extensão e depois colocar uma outra extensão por cima? Não. Eu tô mostrando pra vocês que você pode fazer, tipo, por exemplo, aqui você pode fazer um shape. Esse de verde, vamos dizer que ele é um shape natural, ó. Um shape natural de alinhamento. Aí eu com as minhas anotações. Então, é shape natural de alinhamento. Pra quê? Pra perder o caído. Se eu for entrar com um shape pra valorizar esse olhar, aí eu vou entrar com esse gatinho que eu falei. Que eu estou pegando, em vez de eu pegar e valorizar mais aqui no final, como o olhar dela já é caidinho, a gente vai pegar e valorizar aqui, ó. Pra ele ficar alinhado. Por que chama gatinho? Porque um rabo de um gato não é assim? Se a gente for parar pra ver? E a gente não faz um delineado assim? É isso que a gente faz. Então, aqui a gente vem exatamente com esse charme. Curvatura aqui, você pode entrar com a curvatura D. Você pode entrar com a curvatura C. Ou não, melhor CC. A C ia ficar muito caída. Curvatura D, curvatura CC. Se eu for falar no caso de um delineado, qual que eu vou trabalhar aqui? Aí a gente vai pegar aqui do outro lado. A gente vai trabalhar com a curvatura M. Vamos falar de um Fox, porque pra mim eu consigo aqui até fazer um Adele, que é um que eu costumo fazer no dia a dia, que eu faço muito nela e ela ama, tá? Um Fox com curvatura M, eu vou usar, vamos dizer assim, a imaginação de que a gente vai trabalhar com fio de 3 densidades e com fio de 4 densidades. Então, são fios diferentes, de características diferentes. Lara, por que você não vai usar Y? Porque eu acho feio, gente, eu não vou negar, eu falo isso, eu não acho bonito. Então, na hora que eu vier aqui trabalhar com essa curvatura M, ela vai ficar muito caída que se eu viesse trabalhar com a L, porque a gente não pode trabalhar com a L, não. A M, ela vai dar uma leve levantada nesse olhar, porque ela tem essa característica, que ela tem uma leve levantada, ela não é já uma coisa tão seca, caída. Entendeu? Então, esse só de ter essa curvaturazinha aqui no canto, essa curvinha, esse charme, ela já vai pegar e já vai levantar esse olhar e vai valorizar esse olhar, mesmo ela tendo essa característica. Então, eu vou usar o lápis aqui só pra vocês verem. Se eu fosse entrar com fio L, ele ia fazer isso aqui, ó. Ia ficar caído. Entendeu? E como o movimento do olho dela é pra baixo, se vocês forem ver aqui, ó. O movimento do olho dela, ó, ele é pra baixo. Se eu pegar e entrar com a L, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai cair. Já se eu entrar com a M, que nem eu falei, ele vai pegar, ó. Ele vai dar uma subida. Ele vai ter exatamente o efeito delineado que ela gosta. Entendeu? Então, ele vai destacar esse olhar. E aí é que a gente entra aqui, ó. Vou fazer novamente a subdivisão dos campos, ó. Vou pegar o centro, o canto interno, o canto externo. Venho aqui, ó, subdivido. E vou subdividir novamente, para daí eu pegar e entrar com as numerações. Ó, mapping é numeração. Numeração. Shape é igual o formato, certo? Então, vamos trabalhar aqui a curvatura M, certo? Com fio 3D ou com fio 4D. Pode trabalhar a técnica de classe? Super pode, porque a gente já tem o nosso volume natural. Então, se eu for falar em questão de numeração, mesmo esse olho sendo descendente, mesmo trabalhar a curvatura M, eu não vou entrar com numeração muito grande.
eu costumo entrar por conta de um delineado cair no canto, no máximo 11. Ai, Lara, mas não fica bonito, não fica destacado? Fica destacado, fica bonito, fica alinhado e não vai prejudicar o fio natural. Lembra que eu falo aqui, ó, que não pode passar mais que 2 milímetros do olhar da cliente? Isso dá, além de tudo, uma maior durabilidade. E se ela dorme de lado, além de tudo, ela vai ter um maior atrito na lateral e se o fio tiver maior que a numeração 11, ele vai cair muito rápido. Eu sou uma pessoa que eu durmo muito de lado. O meu olho direito, ele fica mais capenga muito mais rápido que o meu olho esquerdo, tá? Então, nessa hora, você tem que pensar nisso. Você tem que pensar do jeito que ela dorme, o formato do olho e também a rotina dela conforme for. Então, aqui, eu não vou poder trabalhar numeração maior que 11. Ai, não fica grande. Super fica, gente. Vocês precisam compreender que hoje em dia, menos é mais, tá? E lembra, a tendência do mercado hoje em dia é olhar clear. O que é isso? Limpo, entendeu? Que entra na moda clean girl. Vocês têm que olhar também pro mercado conforme está sendo dita a moda hoje em dia, para exatamente vocês terem um trabalho completamente diferente. Então, vamos trabalhar aqui no final, o numeração. Eu vou te falar vou falar pra vocês um truquezinho que eu tenho. Eu coloco só 2 números menores. Em 2 fios eu coloco uma numeração menor. Então, aqui eu vou entrar com uma 10. Aí, aqui eu venho com 11, ó. Que vai ser esse quadrante aqui. Eu já tô riscando em diagonal, que é como o jeito dela abrir o olhar, tá? 11. Vou colocar aqui, ó. Vou subdividir e colocar aqui 11 e 10. Aí, aqui eu vou entrar com 10. E o restante vai ser tudo 9. Ó, esse que eu tô colocando em verde é o direcionamento que fica o nosso fio quando abre o olhar, quando espalha. Então, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 6. Deixa eu ver uma outra cor. O negócio é que eu tenho umas pontas que estão assassinadas, que apertou. Ó, então, se eu for olhar aqui na subdivisão reta, como que ficaria esses quadrantes? Então, aqui ficaria 11, aqui ficaria 11, 10, aí aqui eu entro com 9, peraí, 11, 10, ah não, aqui é 10, ó, aí aqui entra 9, aqui é daqui, 8, 8, 8, 8, 8, aí aqui eu entro com 7 e 6. É uma matemática. Mas vocês estão vendo que encaixa. Então fica diferente. E valoriza. Lara, mas e se eu quiser ver em cima do olhar dela como fica? Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou transferir esse mapeamento pra cá. Mas eu acho que eu vou dividir pra baixo, peraí. Ó, eu vou pegar e subdividir aqui. Como se a gente estivesse colocando o gel pad. Que daí vocês conseguem visualizar melhor. Ó. Gente, a caneta tá falhando. Vamos esse aqui. Vamos na preta. Também eu deixei aberta, né? Eu vou subdividir, subdividir, subdividir. Ó. Então, vamos lá. Então, aqui no começo, eu vou pegar e vou espelhar, ó. Vou colocar de ponta cabeça só pra vocês pegarem, ver se vocês conseguem acompanhar meu raciocínio. Então, aqui no canto interno, eu vou subdividir o primeiro quadrante, vai ser 6 e 7. Aí, eu vou pegar, eu entro com o 8. E o 8, vocês conseguem ver, ó, que vai até o final da íris, tá vendo? O começo da íris, perdão. Então, eu venho aqui, ó, o 8 vai cair exatamente no começo da íris. 1, 2, aqui, tô dividido. E aí, eu vou entrar aqui do final, ó. Eu vou colocar, aqui tem o 11, e aqui eu vou colocar 2 fios de 10. Vou colocar o 11 aqui de novo, que tá ainda no final da íris. Aí, eu venho 10, 9, 9,
e 8 de novo. Eu gosto de trabalhar com a numeração 8 até o meio da pupila. Por quê? Ele vai dar um alinhamento maior e um delineado maior nesse olhar. Quanto mais numeração pequena você trabalhar, mais efeito ele vai ter. Você entra com numeração de ampliação no final da íris dela, não antes. E se bobear, você vai entrar só no último quadrante. Entendeu? Mas lembra que aqui esses fios, eles são sempre menores aqui no finalzinho. Então, o que que acontece? Ele não vai ter uma sustentação tão grande. Ele pode entrar em sofrimento se você pegar e colocar um fio muito pesado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? Deixa eu ver aqui, ó. Gente, numeração pequena, vocês encontram tudo no João da Beleza. Vocês podem pegar a caixinha de mix. Não tem desculpa. Ó, fio pequeno na João da Beleza. Entendeu? Eu corto um pouquinho da ponta do 8 para ficar com um pouquinho menor. Não, gente, tem o fio pronto de 7 milímetros. Tem fio de 7 milímetros. Em todos os lugares tem fio de 7 milímetros. Eu só acho que tá sendo difícil achar numeração individual. Porque, por exemplo, de 7 milímetros eu só encontro do clássico, avulso. Ou se for do tecnológico, tá sendo só na caixinha de mix. O de 7. Já o de 8 e de 9 tem a caixinha só deles. Tá? Então, e vocês têm que levar em conta um negócio. Como que a gente vai trabalhar mais a numeração pequena, ó? Se vocês forem olhar aqui, o que mais a gente vai usar é a numeração pequena. Quando a gente usa mais numeração pequena, quando vocês forem comprar, vocês vão fazer uma regra de 1 para 2. O que é uma regra de 1 para 2? Se você comprar, vamos dizer assim, é que nem grade de roupa. Se você comprar uma caixinha de 11, você vai comprar 2 de 9 milímetros. E também de 8 milímetros. Por quê? É o que vocês mais usam. Para pensar. Se você vai entrar aqui no final com a numeração 11 e 10, quantos fios você vai usar? Vamos dizer que você vai usar uns 6. Uns 6 fios de 11 e de 10. Já como você vai trabalhar mais numeração 9 e 8 aí por diante, você concorda que vai ser o dobro da quantidade que você vai usar? Você vai usar muito mais. Então, você tem que levar em conta que na hora de você comprar, você tem que usar a regra de 1 para 2 ou 1 para 3. Qual que você consome mais? Então, você vai comprar a caixinha mais da numeração pequena. Quando vocês estão olhando exatamente nessa questão de delineado, vocês têm que prestar atenção e comprar mais numeração pequena que as outras. Já se a gente for alinhar tudo, quais são as numerações que eu mais compro pro dia a dia, pro uso do dia a dia, seja para gatinho, seja para esquilo, seja para natural e tudo mais. As numerações que eu mais uso são 10 milímetros e 11 milímetros. Por quê? O 9 e o 8 entra como um detalhe aqui. E ainda assim, existe sim diferença de um fio de clássico de 10 milímetros para um fio de tecnológico de 10 milímetros. Entendeu? Geralmente, o fio tecnológico de 10 milímetros, ele tem, de certa forma, 11 milímetros. Ele nunca é igual ao do clássico. Entendeu? Por quê? Porque se vocês forem prestar atenção, a base de um tecnológico, ela é, de certa forma, 50% maior que a de um fio clássico. Então, tem essa diferença também. Então, na hora de você adquirir, tem que pensar nisso. Por quê? Porque na hora também de você acoplar o fio, você vai, por exemplo, num clássico, você vai pegar e acoplar de um jeito, já no fio tecnológico, você vai acoplar o dobro daquilo. Então, é o dobro da distanciamento de aderência. Entendeu? Então, é essa regra que vocês têm que usar na hora de vocês pegarem e vocês consumirem um fio, para vocês usarem no dia a dia. Porque tem um detalhe também, gente. Só comprar fio e sair executando não é técnica, tá? Por isso que, por exemplo, eu criei o Lash Perfect Mapping, porque na hora que a gente chega, ó, quer ver? Vou mostrar um mapeamento para vocês. Na hora que a gente chega no olhar e a gente vai trabalhando os mapeamentos, a gente vai trabalhando os mapeamentos pra gente ter uma percepção do resultado que vai ficar no formato de olho. Isso não quer dizer que é a técnica. Eu recebi até uma pergunta quando a gente estava na semana de lançamento do método Ultralash, assim, qual é o mapping para clássico? Não é assim que funciona. Fio é uma coisa, técnica outra coisa, curvatura outra coisa, e você elaborar o shape, que é valorizar o olhar das suas clientes, é outra coisa. É que nem eu falei, quando eu trabalhava aqui o olhar da Carol no dia a dia, eu tinha a percepção que ele era normal, mas na hora que eu fui entrar com uma outra técnica, com uma outra curvatura, eu com ela analisando, eu tive essa percepção de queda que a gente tem aqui, que eu tô falando pra vocês. E antes eu tinha? Não, eu não tinha. Por quê? Eu trabalhava uma técnica e trabalhava um outro tipo de curvatura. Na hora que eu peguei, mudei essa curvatura, mudei o tipo de técnica, que muda a aderência do fio, que muda tudo. Tudo mudou. Entendeu? Então,
Foto de antes e depois é para vocês aprenderem a executar isso aqui. E vocês conseguem ter percepção de que é complexo. Porque não é a mesma coisa em todo mundo. Quer ver? Ela tem formato de olho. Onde estão meus outros olhos? Peraí, vou mostrar pra vocês. Nossa, eu tenho outro formato de olho. Em um outro material. Ah, tá aqui. Peraí. Ó, vou mostrar pra vocês um negócio aqui, ó. Esse olho é igual a esse olho? Não. Então, o que acontece? Aqui eu vou usar um shape específico pro formato desse olho. E aqui eu vou usar um outro shape específico pro formato desse olho. Vou trabalhar a mesma técnica? Posso trabalhar a mesma técnica, mas vai ser igual? Nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual, ó. Não vai ser igual. Por quê? Não é igual o olho. Você percebe que aqui é um amendoado esbugalhado, entendeu? Que ele é mais saltado. E aqui você percebe que ele é um amendoado cerrado descendente. Então tem uma diferença. E na hora de trabalhar as técnicas, tem que ser levado em conta isso. Por isso que eu falo, não fiquem achando que é só comprar uma caixinha de fio e fazer em todo mundo vai ser a mesma coisa. Não, é que nem eu falei, na hora que eu entrasse com ela aqui nela, o olhar dela ficava o quê? Caído. E na hora que eu entrei, por exemplo, com uma curvatura M, ficou o quê? Destacado. Mas o que eu tive que compreender, trabalhar a numeração ideal para não prejudicar esse olhar dela. Que nem se eu pegar aqui, ó. Lara, eu posso usar, por exemplo, esse mapeamento aqui, ó, para eu trabalhar um delineado? Pode, mas o que eu faria? Eu mudaria aqui no final, ó. Eu colocaria aqui no final, eu só viria aqui, ó. Aqui no final eu colocaria 11, 11. Entendeu? Ah, mas isso aqui se eu for entrar com uma técnica de clássico ou com uma técnica de curvatura D, curvatura C? Sim. Por quê? Eu só tô pensando no alinhamento. E é que nem eu falei, aqui eu entraria com um gatinho. Então ela vai ter o charme do gatinho. E vai valorizar. Já se eu pegar e entrar com a mesma numeração aqui, ó, que vocês podem ver, é a mesma numeração. Aqui eu estou entrando com um outro fio, eu estou entrando com uma outra curvatura, a valorização é diferente. Então eu tenho que analisar o que eu tenho que fazer para aqui ficar mais valorizado. Enquanto aqui fica mais valorizado, se eu trabalhar a numeração pequena em praticamente 70% do olho, aqui eu só vou trabalhar a numeração pequena em 25% do olhar dela. Não é a mesma coisa, entendeu? Então, é importante vocês saírem da caixinha que vocês vivem ou que vocês aprenderam e começarem a expandir o conhecimento de vocês para compreender que por mais que eu tenha o mesmo formato de olho, quando eu vou trabalhar as técnicas é diferente. Vocês percebem que eu falo muito, ó. Eu falo da gente pegar e entrar com clássico. Eu falo de entrar com fio tecnológico e aí por diante. É a mesma coisa? Se vocês forem pegar e rever tudo que eu falei aqui, eu não tô falando a mesma coisa. Por quê? Eu tô olhando um olhar técnico para mostrar a diferença. Que nem aqui, ó, eu entrei com uma parte de alinhamento. Onde eu escrevi o alinhamento, ó? Eu entrei com uma parte de alinhamento para deixar ele com ar natural. E ao mesmo tempo eu entrei com uma questão de um gatinho. E eu idealizei aqui, trabalhando também com uma técnica de clássico, com uma técnica de fio tecnológico tradicional, né? Vamos falar assim, tecnológico tradicional. E aí por diante. Aí aqui eu já entro com uma outra questão. Eu entro com outra curvatura. Lara, eu posso, por exemplo, entrar aqui com uma curvatura D para trabalhar? Pode. Mas, para isso, você precisa compreender o formato do olho dela e se você vai usar aqui uma junção de uma curvatura com a outra. Por quê? Eu posso entrar com uma curvatura com uma outra. Entendeu? Eu consigo entrar aqui com uma curvatura D, eu consigo aqui entrar com uma curvatura L, eu consigo aqui entrar com uma DM, eu consigo fazer essa junção. E essa junção vocês só vão fazer quando vocês saírem da caixinha. Que nem eu tô falando. Então, quando a gente chega, por exemplo, aqui no Lash Perfect Mapping, que por sinal, o LPM são as iniciais do meu nome, eu tô pegando e tô falando exatamente pra gente sair dessa caixinha e elaborar mais formatos de olho. Porque a gente tem até, ó, tem um campo que vocês vão pegar e vocês vão traçar os mapeamentos e quanto mais vocês traçarem, melhor. Tem aula de mapeamento minuciosa para vocês verem. Tudo isso que eu tô fazendo aqui, eu faço um por um. E às vezes tem uns que tem 3 em um shape só. E aqui vocês conseguem ver o formato de cada um. Esses dias eu fui questionada, eu acho que no TikTok, sobre o shape gatinho.
Presta atenção no negócio. Porque falaram assim, nossa, ela tá terminando um tamanho menor no gatinho. Como assim? Ó, repara isso aqui, gente. Sempre vai trabalhar tamanho menor no final, ó. Por quê? Aquela regra que eu falei, que a gente não pode passar mais que 2 milímetros do fio natural da cliente. Então, por exemplo, na hora que eu criei isso aqui, foi exatamente para vocês saírem da caixinha do universo de vocês e vocês expandirem o conhecimento de vocês. Por quê? Vai acontecer com vocês isso que aconteceu comigo. De surgir curvatura nova no mercado, fio novo no mercado, e vocês às vezes ficarem, meu Deus, como que eu vou fazer? Quando ela veio para eu fazer um delineado novo nela, eu tirei a foto, foi a mesma coisa. A mesma coisa na última modelo que eu fiz. Nossa, não tenho foto dela aqui. Eu percebi que a última modelo que eu fiz, ela tinha um formato de olho diferente do outro. Vou mostrar uma outra coisa para vocês agora. Quer ver, ó? Esse formato de olho aqui, que é um olhar ascendente, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz nele? Nesse anterior aqui de trás? Posso fazer nesse olhar ascendente isso daqui? Eu não posso. Por quê? Eu tenho que prestar atenção no quanto esse olho ele é mais profundo, no quanto esse olho é cerrado, no quanto esse olho é amendoado e no quanto ele é o quê? Ascendente. Então, tudo isso é levado em conta e é extremamente importante vocês levarem em conta. Porque não é só fazer tudo igual, a mesma coisa. Vocês conseguiram perceber por isso daqui, ó, o quanto tudo é diferente. E tudo vai ser cada dia mais diferente com tudo que vai surgindo no mercado. Enquanto vocês ficarem presas a só fazer o simples gatinho... Cadê aqui? Vou pegar um pra vocês. Não tá aqui na minha mão. Ó, enquanto vocês ficarem presas em fazer um simples gatinho, imagina pegar uma execução disso aqui, ó, e vocês não conseguirem executar isso aqui. Que nem eu dou opções de estilos, eu dou opções de curvatura, que é tudo que é possível a gente pegar e trabalhar. Mas a gente só consegue isso se a gente analisar. Ó, aqui eu tenho da Virgínia. É a mesma coisa? Não. Por quê? O olhar dela é um cerrado, que nem o da Carol. Aí eu bugando vocês. É um cerrado que nem o da Carol, porém ele é harmônico. Ele não é descendente. Então... isso daqui, vocês percebem que eu vou executando, eu vou viajando. E a gente tem que viajar, porque na hora que a gente tem isso daqui, a gente executa. E chega uma cliente, a gente entrega diferencial. Compreenderam? Vocês têm alguma pergunta, gente? Aproveita. Ó, aqui, que nem... quem que falou de cortar aqui? A Michele. Eu não acho ideal cortar fio tecnológico, viu, Michele? Por conta exatamente da aderência que vai interferir na durabilidade. Inúmeras marcas hoje em dia tem numeração pequena. A Rastelli tem. A Joan da Beleza da linha própria deles tem. A Love Lash também tem. Qual mais que tem? A Menoli Lashes também tem. A Decimers tem, tá? Porque eu tenho fio de 5, 6 milímetros da Decimers. É só vocês pegarem e vocês procurarem. Porque executar isso daqui pode ser, assim, um desafio muito grande. Mas na hora que vocês começam a personalizar e elas percebem que você tem uma coisa diferente... tudo muda. Tudo muda. Certo? Então, gente, eu vou ficar por aqui agora. Eu vou deixar essa aula no ar por 24 horas. E depois ela vai pra dentro do Lash Perfect Mapping. Tá? Porque é com a execução que a gente vai aprendendo no dia a dia. E a gente nunca tá preparado para pegar e fazer algo diferente se a gente só fizer a mesma coisa. Também tive dificuldade no começo, eu só fazia gatinho. Tive a dificuldade de mudar para outro tipo de shape. Tive a dificuldade de pegar, adaptar numerações no dia a dia, porque eu não aceitava trabalhar com numeração pequena. Eu só queria trabalhar a partir da numeração 10. E eu achava que eu tinha que pegar e fazer tudo igual a todo mundo, entendeu? Eu faço isso há 3 anos... Achava que eu era doida porque eu misturo tudo. Esse é o meu diferencial. E ela fica realçada o olhar. O objetivo de uma lash, gente, é isso. Não é fazer a mesma coisa igual a todo mundo. Se a gente for fazer a mesma coisa em todo mundo, é isso que faz o preço de vocês, ó. Vou mostrar aqui. O preço de vocês desvaloriza se você sempre faz tudo igual a todo mundo. O que você tem de diferente de todo mundo? O que você tem de diferente de todo mundo? É simplesmente você pegar e fazer diferente. Porque é igual? Só responde aqui pra mim, é igual isso aqui? Não é.
Te achei na net e já vou seguir. Já devia estar seguindo, Suzy. Isa, eu tenho dificuldade de fazer mapeamento gatinho. Gente, vamos mudar um negócio, ó. Isa, eu vou te ensinar um negócio, tá? É shape gatinho. Tá? Shape é igual gatinho, esquilo, boneca, natural, fox. Shape é formato, tá? Mapeamento, mapping, é igual numeração. Ai, me passa esse mapping que você usou nessa pessoa. Não vou passar. Por quê? Esse olho é igual da cliente que você vai usar? Não é. Esse olho não é igual ao meu. Esse olho não é igual ao seu. Entendeu? Então, o mapeamento sempre vai ser uma coisa personalizada. O shape sempre vai ser o formato que você vai trabalhar para o quê? Valorizar o olhar da sua cliente. Entendeu? Shape é o formato, mapeamento é numeração. Se você, quer ver, ó, Daiane, se você nunca tinha ouvido falar em shape, então você precisa fazer isso aqui, ó. Você precisa fazer o Lash Perfect Mapping. E também fazer o método Ultra Lash. Por quê? Se você não sabia disso, então você tá faltando muita coisa pra você aprender que vai mudar totalmente o seu trabalho. Que vai fazer isso aqui, ó. Você vai ter um resultado diferente de todo mundo que faz tudo igual. Por isso que eu falo que vocês não tem que ficar presos a um volume brasileiro. Quem fica preso só a um volume brasileiro, tá tendo trabalho o quê? Desvalorizado. Por quê? Vocês perceberam quantas profissionais estão fazendo volume brasileiro? E quantas profissionais estão fazendo clássico? Sabe o que eu mais atendo no estúdio aqui? É clássico. Por quê? Porque eu tenho um produto completamente diferente de todo mundo e eu ainda faço o quê? Eu pego e personalizo o olhar das minhas clientes. Isso é o diferencial. E tá tudo bem se você nunca aprendeu. Por quê? A gente tá no mercado exatamente pra gente evoluir, ó. Eu tô num ângulo horrível pra escrever. Evoluir e crescer. E isso a gente consegue como? Se aprofundando cada vez mais, procurando um curso novo, procurando uma especialização nova e aí por diante, tá? O curso eu vou liberar ele pra vocês hoje à noite. Ele tá saindo de 579 por 147. Mas só essa semana vai estar 147. Tem o caderno de atividades... e tem as aulas. Eu fazendo isso aqui que eu tô fazendo pra vocês, mas não com tanta bagunça assim, pra vocês acompanharem, vocês irem fazendo e vocês irem criando. Por quê? Porque é conforme a gente vai criando que a gente vai alcançando o resultado. Porque nunca vai ser igual. E, gente, de verdade, fazer isso aqui, ó, é a coisa mais deliciosa do mundo. Quando você domina, na hora que você chega e você olha pra uma cliente, você fala assim, nossa, o seu olhar é um olhar cerrado, é um olhar amendoado, cerrado, levemente descendente, mas eu consigo pegar e valorizar mais o seu olhar. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar um shape específico no seu olhar e uma numeração personalizada pra você. Por isso que o meu trabalho é diferente do de todo mundo. É isso. Quanto que vocês desejam faturar no dia a dia? Eu quero saber de vocês. Quanto que vocês desejam faturar no dia a dia? Porque se você deseja aumentar seu faturamento, eu quero outra folha. Eu amo escrever as coisas na folha. Uma aluna minha um dia falou que eu gasto muita celulose. Se vocês querem aumentar o faturamento de vocês, vocês precisam estudar, executar, fazer... E aí por diante. Por quê? Quanto mais você estuda, que é assistir vários conteúdos, quanto mais você executa, na hora de você fazer, você vai ter um resultado o quê? Diferente. Entendeu? Todas as minhas clientes eu explico, Mari. Todas. E assim, elas não me questionam. Elas chegam, eu tiro foto, eu pergunto, o que você tá procurando? Ah, é isso, isso e isso. Às vezes elas chegam com a visão só do volume brasileiro, porque é o que elas veem no dia a dia. Eu pego, mostro pra elas a diferença de cada técnica e eu falo, você quer que eu valorize o seu olhar ou que eu faça igual a todo mundo? Elas falam que o quê? Elas querem que eu valorize o olhar dela. E aí, na hora em que eu pego, eu escolho o shape e eu valorizo com a numeração, na hora em que ela abre o olho, ela fala assim, nossa, eu já fui em outro lugar e não era assim, tá muito mais diferente, eu amei muito mais.
Porque o meu olhar tá diferente, tá destacado. Entendeu? Isso também faz diferença quando você explica, quando você analisa o perfil da sua cliente, você já é uma profissional diferente. Um dia, eu não me lembro quem, foi no Instagram mesmo, em uma das minhas postagens, uma pessoa falou assim: ai, eu acho frustrante eu falar pra cliente que o gatinho não dá pra fazer no olho dela. Não dá porque ela não sabe. E por que ela não sabe? Porque ela não sabe se posicionar. Porque quem sabe se posicionar fala assim: eu vou valorizar o seu olhar conforme o formato do seu olho. É isso que vai fazer o trabalho de vocês ser mais valorizado. É isso que vai fazer o trabalho de vocês ter resultados assim, gente. Se vocês forem parar pra pensar, quantos procedimentos aqui eu tenho pra vender pra ela? Só aqui eu tenho 4. Só aqui eu tenho 4. Mas eu consigo trabalhar mais efeitos e vender mais procedimentos pra ela. Quem que vai ganhar mais com ela? Quem que vai atender mais ela? Porque às vezes a gente cansa de fazer a mesma coisa. Eu sou uma pessoa que eu canso. Sou eu ou a profissional que é minha vizinha que só faz a mesma coisa? Responde pra mim aí de vocês. Com certeza sou eu, porque eu tô entregando o diferencial que ninguém entrega. Eu tô fazendo uma análise completamente diferente de todo mundo. É completamente diferente, não é tudo igual. Entendeu? Por isso que eu falo, sai da caixinha, executa, faz matemática, porque a gente, além de tudo isso, a gente tá fazendo aqui, ó, matemática. Porque vocês percebem que eu analisei aqui a numeração. Quando eu subo, divido novamente um quadrante, eu também estou analisando. E como que eu consegui isso? Eu consegui isso estudando. E, sempre é tudo igual? Não. Eu sempre vou fazer diferente, porque eu sempre vou analisar cada cliente. Porque se o olho é igual a esse... Cadê, ó? Esse olho é igual a esse? Não é. Esse olho é igual a esse? Não é. E aí por diante. Certo? Então, ó, vou ficar por aqui. Vou colocar mais tarde o link para quem quiser pegar e tá estudando mais. Na semana que vem, na terça-feira, tem mais Lash Perfect Mapping. Exatamente para vocês aperfeiçoarem o resultado de vocês, tá? E vocês serem profissionais completamente diferentes de quem faz a mesma coisa. Porque o meu objetivo é esse. Tá bom? Então, espero vocês na próxima semana. Já sigam, já curtam, sigam o canal do YouTube, porque vão ter aulas que vão subir pra lá pra vocês. E todas as aulas de mapeamento, elas vão sair de ar do perfil, mas elas vão entrar dentro do Lash Perfect Mapping, certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que vocês gostaram. Mas é isso, gente, é execução. Vocês percebem, ó, que é completamente diferente. E a gente tem que viajar na batatinha, às vezes tem que viajar na batatinha. Porque isso faz a gente pegar e a gente ser valorizada. Tá bom? Então, beijo pra vocês e até a próxima. Beijo!